Amém, amados irmãos. Nós vamos compartilhar a palavra de hoje. E essa palavra é o esconderijo do Altíssimo. Essa palavra é baseada no Salmo 91, que aliás é o salmo da minha conversão. No dia que eu aceitei o Senhor Jesus, foi fazendo, na época, chamada de uma campanha, em cima do Salmo 91 por 7 semanas. Foi com a pessoa com quem eu me converti. Esse salmo é maravilhoso, porque ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dizer aleluia. Irmãos, que coisa tão preciosa. O Senhor, como diz o Salmo 23, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Mas aqui, queridos, ele está se mostrando como o Deus Altíssimo. O esconderijo fala de um lugar em Cristo, mas nos fala também de um lugar de proximidade, de intimidade. Nós temos vivido esse surto desse vírus, o coronavírus, em todo o mundo nesses dias. Existe uma palavra que é usada, mas está um pandemônio. Um pandemônio porque existe uma pandemia. É uma enfermidade mundial. O mundo inteiro está assolado com isso. Em alguns lugares, como na Itália, já morreu 1% da população. É bem verdade que é a população mais velha, mas morreram. E quantos desses não morreram sem salvação? Portanto, queridos, o fato é que em momentos assim nós precisamos ter a nossa fé renovada para descansarmos no esconderijo do Altíssimo. Há um fato que há uma enfermidade, há um fato que há uma pandemia, mas há um fato muito mais importante: há um Deus que nos protege, que nos guarda. A promessa do Salmo 91 que nós seremos protegidos. Promessa de Deus. Isso não é promessa do pastor, não é promessa de homens. É promessa de Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo dito ele alguma coisa, havendo prometido, ele não o cumprirá? Por acaso? Ele vai cumprir. Então, queridos, nós temos que crer nessa promessa de que nós seremos guardados pelo Senhor. Enquanto o mundo sofre, você crê e confia. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, amados, o fato é que a nossa fé é nutrida pelo tipo de alimento que nós deixamos entrar na nossa alma. Que tipo de alimento você está deixando entrar na sua alma? Se a nossa atenção está sempre no noticiário, nas más notícias, e veja, às vezes você nem vê o noticiário, mas as pessoas mandam pela internet, mandam no seu WhatsApp, mandam no Facebook más notícias. Não bastando isso, ainda alguns criam notícias falsas, fake news, está na moda, porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos da palavra de Deus, amém, queridos? Portanto, se você está na sua casa, você que está nos assistindo pela primeira vez, saiba, o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa salvação. Você é bem-vindo para conhecer a palavra.
junto conosco. Portanto, os noticiários, as mídias sociais, trazem uma dieta de ansiedade, de medo. É fato que alguns, crentes estão postando vídeos, músicas de ânimo. É um fato. Eu vi uma ontem, muito bonita por sinal. Agora você precisa pôr os seus olhos naquilo que o Senhor Jesus conquistou no Calvário. E o seu coração vai se encher de fé. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, abra sua boca e diga. É preciso que você abra sua boca e diga e confesse: Ele é o meu refúgio e o meu baluarte. Baluarte fala de algo que gera em você uma confiança, algo que gera em você uma sensação de proteção. Deus meu, em quem eu confio. Veja, Ele é o seu Deus. O Criador de todo o universo é o seu Deus. A palavra habitar no original é yashab. Yashab significa sentar. Então, assim, aquele que habita, ele se assenta, ele descansa no esconderijo do Altíssimo. A maneira como o Senhor quer que nós desfrutemos dessa proteção é entrando no descanso, nos assentando, nos posicionando debaixo das asas dele. Então nós precisamos entrar nesse descanso. E a palavra de Deus ainda diz que nós devemos nos esforçar para entrar nesse descanso. Então a sua proteção, a sua paz, todas as suas bênçãos, as bênçãos de Deus, fluem nas nossas vidas quando nós permanecemos no descanso. Permanecer no descanso significa que eu decido entrar no descanso e não saio dele. Quando as más notícias vêm, eu permaneço nele. Então, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o seu socorro. Ele é a sua proteção. Ele é o Deus Altíssimo. É o Elion. Portanto, amados, nós sabemos que uma vez que o sacrifício do Senhor Jesus foi completo, perfeito, estava consumado, ele pôde se assentar. E a Bíblia diz, Hebreus 10, 11 e 12 fala que nós estamos assentados com Ele. Jesus se assentou à direita do Pai. E os inimigos agora Ele está aguardando que sejam colocados debaixo dos seus pés. Nós somos o corpo de Cristo, eu falei isso no domingo passado. Nós somos os pés de Cristo. Fazemos parte desse corpo. E agora você, crendo nele, confiando nele, você estará confirmando aquilo que a palavra diz. Você está assentado com ele, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Quando você confia nisso, o inimigo está efetivamente debaixo dos seus pés. Portanto, nós somos protegidos quando nós habitamos nesse esconderijo. É uma decisão sua, habitar, permanecer no esconderijo do Altíssimo. Mas aonde que é esse esconderijo? Acho que a resposta ela vai ser dada para nós baseado no conhecimento dos dois nomes mencionados por Deus no verso 1. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Altíssimo e Onipotente. Deus é Altíssimo, é o Elion, e Ele é Onipotente, Ele é El Shaddai. Esses dois nomes são importantes porque El Elion e El Shaddai, eles aparecem no capítulo 14 de Gênesis. El Elion aparece no capítulo 14 de Gênesis e El Shaddai no capítulo 17. O esconderijo do Altíssimo está entre esses dois capítulos. O que aconteceu nos capítulos 15 e 16 de Gênesis? Lembre-se, El Elion está no 14, El Shaddai no 17. No 15 e no 16 acontece o quê? A primeira menção de El Elion, Deus Altíssimo, o Deus, foi quando Abrão retornava da guerra que ele guerreou contra 4 reis. E quem saiu ao seu encontro? Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote de El Elion, sacerdote do Deus Altíssimo, diz o texto. E ele trouxe a Abraão pão e vinho, mostrando de fato, Melquisedeque é um tipo de Cristo, sem princípio de dias e sem fim de dias. Então diz que ele trouxe pão e vinho, e ele falou também sobre dízimo. Então, amados,
amados, ele liberou uma bênção sobre Abraão. A palavra de Deus diz: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. O sacerdote do Deus Altíssimo trouxe a Abraão, homem de Deus, escolhido por Deus, pão e vinho. Ele já mostrou ali um sinal da nova aliança. Como que seria? Porque a nova aliança foi feita em cima do quê? Do corpo e do sangue de Cristo. E Abraão deu o dízimo. Então entenda, ceia e dízimo tem uma relação muito importante. Porque a ceia é aquilo que Cristo te dá. E o dízimo é aquilo que você, por reconhecimento, devolve ao Senhor. Ele te dá toda a vida e você devolve a Ele uma parte daquilo que Ele te deu, para que a igreja exista. A palavra Salém vem de Shalom, que significa paz. Então Melquisedeque era rei da paz, o que claramente aponta para o Senhor Jesus. Jesus é Jeová Shalom. Então o livro de Hebreus declara que o Senhor Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E esse nome, Melquisedeque, significa rei de justiça. Então esse rei trouxe a Abraão pão e vinho apontando para a ceia. E muito antes do Senhor Jesus vir a morrer, Deus já estava estabelecendo um princípio, um propósito, de que nós devemos enxergar as coisas de acordo com a nova aliança. Nessa passagem, onde está a primeira menção de El Elyon, nós encontramos também a primeira menção de ceia e dízimo. Isso, irmãos, é desde o princípio. El Shaddai, a primeira citação de El Shaddai também foi na vida de Abraão, Gênesis 17:1. Então, no capítulo 15, Abraão creu no mesmo evangelho que eu e você cremos, queridos. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi creditado a ele para a justiça. Então, veja, esse texto é mencionado em Romanos e Gálatas como a base do evangelho da graça. Romanos e Gálatas citam essa passagem de Gênesis 15, de 1 a 6, como base do evangelho da graça que nós vivemos. Nós somos justificados pela fé independente de obras. Então, para estar no esconderijo do Altíssimo, você precisa ser justificado pela fé, independente das suas obras. Então, para estar no esconderijo do Altíssimo, você precisa ser justificado pela fé. Precisa crer no Evangelho. Somente quem crê no Evangelho é que pode habitar no esconderijo do Altíssimo. Você crê no Evangelho? No capítulo 16, depois há um problema. Acontece Agar. Agar foi com quem Abraão teve um filho, mas não foi ideia de Deus. Ela era uma escrava que foi dada a Abraão quando ele desceu ao Egito. E o Egito simboliza o mundo. Agar deu um filho chamado Ismael para Abraão. E no livro de Gálatas, Paulo explica que Agar representa a lei e Ismael representa a carne. Mas Sara representa a graça e Isaac representa o fruto do Espírito. Então, uma vez que nós somos justificados pela fé, nós precisamos ter muito cuidado para não voltarmos para a lei. A lei representada por Agar. Ou seja, você tem que tomar cuidado para não fazer a vontade da carne. A sua carne pode entrar em desespero, mas o seu espírito, na verdade, já está pronto. E você pode se aquietar no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz a palavra. Agar precisa estar sujeita a Sara. Entenda bem, a lei precisa estar sujeita à graça. Uma vez que você é justificado pela fé, não volte a estar confiado na lei. Não pense que você vai ser livre do mal porque você fez boas coisas. Você é livre do mal porque você crê em Jesus. Amém? Abraão, Deus apareceu a ele. No capítulo 17, nós lemos que o Senhor apareceu a Abraão depois, quando ele tinha 99 anos. Mas quando Isaac nasceu, Ismael nasceu, ele tinha 86. Depois que ele fez o filho da carne, Deus ficou 13 anos sem falar com ele.
Veja, o pai da fé. Então o Senhor esperou até o quê? O Senhor ficou de mal de Abraão? Não. O que o Senhor fez é o que Ele faz com muitos de nós. Ele esperou até que Abraão não tivesse mais condições de gerar algo na carne. Não tivesse mais vigor natural. Ele não tinha mais poder de fazer filhos, naturalmente falando. Quando ele chegou nesse ponto, o Senhor veio e se revelou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então você vê que lá no começo, no capítulo 14, ele conheceu o Deus Altíssimo. Ele venceu uma guerra, ele recebeu a ceia e ele deu o dízimo. E agora no capítulo 17 da Bíblia, de Gênesis, agora ele, depois de 13 anos de ter feito um filho na carne, depois de 13 anos Deus aparece a ele quando ele não podia mais fazer nada. Às vezes Deus permite que você chegue ao seu limite. Agora o que é que você pode fazer nesse tempo? Você que não pode trabalhar, você que não tem como sair de casa, você só pode confiar no Senhor. Perdão. Amados, nós precisamos ter a nossa perspectiva alargada pela revelação de El Elyon. El Elyon, Deus Altíssimo. Ele possui os céus e a terra, mas também de El Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Então não importa se você está lidando com problemas financeiros, problemas de insônia, depressão, ou mesmo com pensamentos suicidas, há um Deus que ama você, cuja mão está sobre a sua vida e tem poder para te livrar do mal. Você tem, se você crê, você tem proteção divina sobrenatural. Essa praga não vai chegar até você, porque você confia no Senhor, porque se apegou a Ele. Sabe, depois nós vemos no verso 2 do Salmo, que nós encontramos mais dois nomes de Deus, Jeová e Elohim. No capítulo 1 de Gênesis nós encontramos o nome Elohim, que significa o Deus Criador. A palavra Elohim está no plural para indicar o quê? Que Deus é triuno. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo, mas Ele é um Deus. Então não existem três deuses, mas o único Deus que subsiste na forma de três pessoas. Mas no capítulo 2 de Gênesis, no momento em que o homem entra em cena, o nome do Senhor Deus é Jeová Elohim. Jeová Elohim. Isso acontece porque o nome Jeová está relacionado à aliança com o homem. Jeová é o Deus da aliança. Quando nós declaramos, direi ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, na verdade nós estamos declarando que o Senhor é o Deus da aliança. Então todos esses nomes são importantes para nós conhecermos o Senhor, mas a principal revelação está no fim do Salmo, que diz que Ele nos saciará com longevidade, longa vida. O vírus não vai te matar, eu creio, mas Deus é quem sabe. Então eu creio que Deus te guarda e te protege, porque Ele diz, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você sabe que a palavra salvação em hebraico, ela é a palavra Yeshua, que é o nome do próprio Senhor Jesus. Yeshua HaMashiach. Jesus, o Messias. HaMashiach, o Messias, o Salvador, o prometido. Yeshua HaMashiach. O esconderijo do Altíssimo, então, é um lugar onde você está em Cristo. Aquele que está em Cristo não morre mais, a Bíblia diz. Você está em Cristo? Eu creio. Eu estou e você está. Estar em Cristo é o lugar mais seguro do universo. Uma vez que você recebe o Salvador, Yeshua, você nasce de novo. E o Pai vê você em Cristo. Deus falou comigo essa semana. Sabe o que Deus vê quando Ele olha para você? Ele vê Jesus Cristo. Então, amado, você está salvo, você está protegido, seguro nele, porque Ele já venceu a morte. Você se lembra como é que Noé foi salvo do dilúvio? Noé não era perfeito, Noé tinha defeitos. Mas Deus o via como justo por causa da sua fé. Você não é perfeito, naturalmente falando, nem eu. Mas Deus olha para a justiça de Cristo que está em nós. Quando o dilúvio veio, todos os fora da arca morreram. Mas Noé e a sua família estavam guardados e salvos. A arca é um tipo de Cristo, onde nós estamos guardados.
Portanto, meus amados, uma coisa muito interessante é que a arca não tinha janelas. A arca não tinha janelas. Então não tinha como o homem olhar para as circunstâncias, não tinha como o homem olhar para a inundação, ele só podia olhar para cima. Eu quero dizer para você, não olhe para as circunstâncias, olhe para cima. Olhar para cima fala de olhar para o Senhor. Continue com seus olhos fitos nele, o autor da nossa salvação. Amado, você é justo porque recebeu um dom, o dom da justiça. Sabe, não é por causa da sua obediência aos mandamentos, eu sei, você falha, eu falho também. Mas isso significa que mesmo que você caia, você permanece em Cristo, porque você está dentro da arca. Então não é lá na enchente, na inundação, ou na arca flutuando e sofrendo os solavancos, ele pode ter caído no chão. Mas ele caiu dentro da arca, não foi fora. Quando você cai em algum pecado, você cai em Cristo. E Cristo é que te levanta. Quantos podem dizer amém? Diga amém aí na sua casa. Diga amém. Esconderijo então fala desse lugar. Sabe, nós precisamos estar em Cristo, mas também fala de proximidade e intimidade. Porque Ele está em nós, a questão é, nós estamos nele. Entenda, nós estamos nele, mas a questão é, você lembra disso? Quando você escuta uma má notícia, você lembra que você está em Cristo? Porque se você lembra que está em Cristo, você tem que lembrar que você está guardado do mal. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Portanto, se você está em família, diga isso para o seu familiar. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, mas é uma posição espiritual de intimidade com o Senhor. Eu estou em Cristo, não importa o que venha, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Então, nós precisamos entender que no Velho Testamento, nós precisamos conhecer a figura do Pai. Porque no Novo Testamento, o Pai é a figura que nós precisamos conhecer. Então, sempre que nós lemos o Velho Testamento, nós precisamos lembrar que o Novo Testamento é a chave que abre o Velho. É no Novo Testamento nós temos a revelação final do nome de Deus. Então ele foi conhecido como o Senhor. Mas antes ele não era conhecido como o Senhor. Ele era o impronunciável. O nome impronunciável. Mas depois ele fala, eu não fui conhecido como Senhor, agora eu quero me fazer conhecer como Senhor. Mas agora, nesses dias, ele quer se fazer conhecido como Pai. Porque todo aquele que aceita Jesus passa a se chamar Filho de Deus. Então, amados, na oração sacerdotal em João 17, o Senhor Jesus orou para que nós fôssemos guardados em nome do Pai. De todos esses nomes que nós temos mencionado, Elohim, El Shaddai, Yeshua, de todos eles, o nome principal é Pai. Esse é o nome que o Senhor Jesus veio nos revelar, e é nesse nome que nós somos protegidos. Quando alguém é batizado, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando José se revelou aos seus irmãos no Egito, a primeira coisa que ele disse foi, chegai-vos a mim. Os seus irmãos o tinham rejeitado, os seus irmãos o tinham vendido, mas qual foi a atitude dele? Fazer com que se achegassem. Porque é interessante, ele levou os irmãos e o próprio pai dele para morar num lugar chamado Gósen, que significa ficando mais perto. Então, habitar no esconderijo do Altíssimo tem um componente poderoso do que é proximidade, intimidade. E é pela palavra, pelo Espírito. Nós somos guardados na intimidade com o Pai. Ser coberto com as penas, descansar debaixo das suas asas, fala de aconchego, de família. Jesus falou, assim como a galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas, eu quero proteger vocês. Queria que vocês estivessem colocados nessa posição. Sabe, é assim que o Senhor guarda. A maneira como o Senhor guardou os discípulos foi lembrando eles o tempo todo o amor do Pai. O que Jesus dizia para eles? O Pai perdoa vocês. O Pai cuida dos passarinhos. O Pai cuida de vocês também. O seu Pai sabe do que vocês precisam antes que vocês peçam a Ele. Assim o Senhor os guardou. Sabe, todos os outros nomes de Deus revelam parcialmente o seu caráter. Mas o nome de Deus, como Pai, revela plenamente Deus. Todos os outros nomes estão incluídos nesse. Deus é Pai. Deus é seu Pai. Deus é meu Pai. Amém, irmãos? Somos filhos de Deus.
Então o seu pai pode ser um juiz, pode ser um médico, um líder importante, pode ser o presidente da república, mas quando ele é o seu pai, ele vai continuar sendo o seu pai. Eu não creio que você, se fosse filho do presidente, diria: senhor presidente, vamos almoçar? Não, você ia dizer: pai, vamos almoçar. Intimidade, ele é o nosso paizinho. Paizinho, Abba Pai, intimidade. Sabe por quê? Há poder nesse nome. Quando você invoca e pede pelo Pai, ele ouve. Há proteção nesse nome. Todos os atributos de Deus estão presentes nesse nome. João 17:12 diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Perdão. Você não vai encontrar nos evangelhos nenhuma menção dos discípulos ficando doentes, oprimidos, necessitados. Não. Nada material faltava para eles. E ele mesmo, Jesus, falou: quando vocês forem evangelizar, não levem nada. Quando eles voltarem, ele perguntou: faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Não vai faltar nada para você também, meu irmão, minha irmã. Ele os protegeu no nome de Deus. O Senhor nos ensinou e os ensinou a se relacionar com base nesse nome. E eu quero te dizer, em todo o tempo nos evangelhos, o Senhor se refere a Deus como Pai. Somente na hora da cruz, no momento de ser entregue, ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento era o homem Jesus que precisava morrer no meu lugar e no seu lugar. Fora isso, todo o tempo, Jesus se referiu a Deus como Pai. Diga: Deus é meu Pai. Portanto, meus amados, infelizmente os religiosos têm transformado até mesmo o nome de Pai num título frio e distante. Mas não é esse o propósito de Deus. O Pai quer se relacionar conosco de forma terna e amorosa. A oração mais profunda que nós podemos fazer, inclusive, Jesus falou para orar: Pai nosso que estás nos céus. Mas você precisa chamar ele de Pai como um filho clama pelo Pai. Então, com base nesse nome, em todo o tempo, nos evangelhos, o Senhor se refere a Deus como Pai. Nós precisamos saber que ele é o nosso Pai. Por isso eu quero orar para você, e por você e por mim também, pela minha família. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor é amoroso e poderoso. Nós sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor quer o bem para nós. Por isso é o Senhor que nos livra da peste perniciosa. É o Senhor que nos livra da falta financeira. É o Senhor que nos livra de todo ataque do maligno. Por isso eu quero te agradecer e quero abençoar os meus irmãos, declarando que o Senhor é Pai. Pai nosso que estás nos céus, mas que também habita dentro de nós, pelo Espírito Santo. Conduz-nos nesse tempo. Nós oramos para que o Senhor possa abençoar o nosso país, a Bélgica. O Senhor possa abençoar o Brasil e todo o resto do mundo. Que os seus filhos sejam usados como canais de salvação e de bênção, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado, na graça e na paz do Senhor Jesus.